Implantação do Programa de Aceleração do Crescimento. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto no dia 22 de janeiro de 2007. Pretende alcançar as seguintes metas: acelerar o crescimento econômico, aumentar a geração de empregos e melhorar as condições de vida da população brasileira. Para isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas destinadas a incentivar o investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura e remover os obstáculos que impedem o Brasil de crescer. Minhas senhoras e meus senhores, reconheço que Deus tem sido generoso comigo, mais do que mereço. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com dificuldades para ajudar. Eu pedi dádivas e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Muito obrigado, boa sorte e feliz ano novo para todo o povo brasileiro, para todos nós. Criação do Programa de Aceleração do Crescimento. Em seu segundo mandato, em 2007, Lula criou esse programa, que gerou mais empregos e, consequentemente, renda. Além disso, o PAC aumentou o investimento público e privado. O programa foi fundamental em 2008 e 2009, devido à crise financeira mundial. O PAC gerou empregos e, com isso, a economia não se estagnou. Papa visita o Brasil. O Papa Bento XVI visitou o Brasil. Em 5 dias de visita, o Papa realizou missas em São Paulo e em Aparecida. Irá dar início à 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida, no interior de São Paulo. O avião aterrissou às 4 da tarde, meia hora antes do previsto, no aeroporto de Guarulhos, e trazia à frente as bandeiras do Brasil e do Vaticano. Com muita vitalidade, o Papa desceu rápido as escadas, mas não fez o gesto de João Paulo II, seu antecessor. Pisou o solo brasileiro e cumprimentou o casal presidencial que estava à sua espera. O anfitrião fez o discurso primeiro. Nosso país o recebe de braços abertos, Santo Padre, porque muito espera de sua liderança espiritual e moral, imprescindível para que a humanidade enfrente e supere seus enormes desafios no alvorecer deste novo milênio. A sua visita ao Brasil é para todos nós uma bênção. Os brasileiros e brasileiras hoje lhes dizem a uma só voz: seja bem-vindo, Papa Bento XVI. Dirijo a minha afetuosa saudação a todos os brasileiros, sem distinção, homens e mulheres, famílias, anciãos, enfermos, jovens e crianças. A todos digo de coração, muito obrigado pela vossa generosa hospitalidade. Jogos Pan-Americanos Rio 2007. A linda cidade brasileira do Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007, motivo de orgulho para todos os brasileiros que tiveram em solo nacional a realização de um grande evento esportivo internacional. A abertura contou com uma cerimônia e foi realizada no dia 13 de julho de 2007, no estádio do Maracanã. Já o encerramento, que também contou com cerimônia, aconteceu no mesmo estádio, no dia 29 de julho. Mais de 5.000 atletas de 42 países de toda a América disputaram 28 modalidades esportivas. Os brasileiros conquistaram 54 ouros, 40 pratas e 67 bronzes, melhor desempenho de todos os tempos, e ficaram em terceiro lugar no quadro de medalhas pela primeira vez em 40 anos. Confira a seguir os melhores momentos dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a
imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada. Viva essa energia, todo mundo junto pra jogar. Viva essa energia, todo mundo junto pra pular. Viva essa energia, todo mundo junto agora pra vibrar. Viva essa energia, todo mundo junto como o céu e o mar. Viva essa energia, todo mundo junto pra jogar. Viva essa energia, todo mundo junto pra pular. Viva essa energia, todo mundo junto agora pra vibrar. Viva essa energia, todo mundo junto como o céu e o mar. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada. 13ª Conferência Nacional de Saúde. Realizada a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que simboliza o ápice do desenvolvimento e do amadurecimento da sociedade brasileira, no que diz a respeito às discussões e deliberações democráticas sobre as políticas públicas de saúde do país. Dos 5.564 municípios brasileiros, 4.430 realizaram suas conferências municipais, 77% de todos os municípios do país. Quase 5.000 pessoas, entre gestores, trabalhadores, usuários, parlamentares, professores, na qualidade de delegados e observadores, compartilharam desse encontro, o maior e mais importante para a saúde do Brasil. A 13ª Conferência Nacional de Saúde não se configurou somente como um momento político e deliberativo para as políticas públicas para o setor. Mais do que isso, simbolizou a oportunidade reflexiva e analítica de caminhar sem esquecer o passado. Foram discutidos os desafios para a efetivação do direito humano à saúde do século XXI, Estado, sociedade e padrões de desenvolvimento, as políticas públicas para a saúde e qualidade de vida, o SUS na Seguridade Social e o Pacto pela Saúde, e também a participação da sociedade na efetivação do direito humano à saúde. Brasil, conquista da estabilidade econômica. A combinação de estabilidade econômica e institucional, crescimento sustentável, mercado doméstico em expansão, políticas sociais inovadoras e distribuição de renda criam uma nova imagem do Brasil diante do cenário internacional. Todas essas mudanças, aliadas a um sistema financeiro com forte regulação, tornaram ele mais resistente para enfrentar crises econômicas globais. Com um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e população de mais de 190 milhões, o Brasil é a 7ª economia do mundo. Os fundamentos do seu sistema financeiro são a inflação controlada e o crescimento em torno de 4,5% nos últimos 5 anos. Rejeição da proposta de prorrogação da contribuição provisória sobre movimentação financeira. O plenário do Senado rejeitou na madrugada desta quinta-feira, dia 13, por 45 votos contra 34, a proposta de prorrogação da contribuição provisória sobre movimentação financeira, CPMF, até 2011, imposto que tinha como objetivo inicial auxiliar nas contas de saúde pública, porém, posteriormente foi sendo utilizado em outras áreas. Com isso, ela deixa de ser cobrada a partir de 1º de janeiro. Então, a partir de janeiro de 2008, o brasileiro não vai ter mais de pagar uma alíquota de 0,38% toda vez que tiver uma transferência bancária, emitir cheque, fazer pagamentos ou usar o cartão de débito, por exemplo.
Isso porque o governo não conseguiu os votos necessários no Senado Federal para aprovar o projeto de prorrogar a cobrança do tributo até 2011. Elaboração do Plano Mais Saúde. O Ministério da Saúde lançou um plano inovador ao colocar em toda a sua estrutura a clara percepção de que a saúde não é somente uma política social, mas parte integrante do desenvolvimento econômico do país. O Mais Saúde é o principal instrumento de planejamento de saúde no segundo governo Lula. Compreende uma proposta ousada de articular a reforma sanitária brasileira e a consolidação de um sistema de saúde universal com um novo padrão de desenvolvimento comprometido com o crescimento, o bem-estar e a equidade. Valoriza a promoção da saúde, a intersetorialidade e o fortalecimento do complexo produtivo e de inovação em saúde para tal transformação. Ressalta ainda a importância da coordenação federativa com menção ao Pacto pela Saúde e à regionalização. Por fim, aponta a necessidade de equacionar a situação de subfinanciamento do SUS para que tais diretrizes sejam alcançadas. Epidemia de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 3.034 casos confirmados de febre hemorrágica de dengue e 173 óbitos. Também foram notificados 11.108 casos de dengue com complicações, sendo 126 óbitos. Hoje eu estou aqui para mais uma guerra contra a dengue. Vamos ver se a dona Rosa está colaborando. Rosa combina com planta mesmo, que beleza! Os pratos das plantas estão com areia. O vaso da planta aquática está limpinho. Eu lavo toda semana. Se você tiver febre, dor de cabeça e dor no corpo, procure logo o serviço de saúde. A dengue pode matar. Lembre-se, a dengue é problema meu, seu e de todos. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Ministro da Saúde confirma surto de febre amarela, mas afirma ter havido apenas 25 casos, com 13 mortes e 51 casos suspeitos notificados, o que acarretou a procura da população aos postos de saúde. Caso Isabela Nardoni. O Brasil se choca com a crueldade do pai e da madrasta de Isabela Nardoni, de 5 anos, que foi arremessada da janela do prédio no 6º andar onde o casal morava. Um casal que tinha brigas frequentes e de grandes proporções. É o que dizem testemunhas ouvidas pela polícia. Os depoimentos que estão no inquérito revelam mais. O relacionamento de 6 anos dava sinais de crise devido ao ciúme que Ana Carolina Jatobá tinha da mãe de Isabela, Ana Carolina de Oliveira. Quando a madrasta e o pai da menina moravam neste prédio, entre 2005 e 2007, vizinhos declararam à polícia ter ouvido várias discussões. Numa delas, segundo um dos moradores, Ana Carolina Jatobá chegou a dizer ao marido que estava mal casada, que ele tinha uma ex-mulher e que infelizmente havia laços que não seriam desvinculados. Para a polícia, era esse casal em conflito que chegou ao edifício London no fim da noite de 29 de março, o sábado em que Isabela foi assassinada. De janeiro a julho, foram registradas 268 mortes de bebês na Santa Casa do Belém do Pará. Somente no mês de junho ocorreram 54 mortes, sendo 44 óbitos na UTI neonatal, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 21,7%. Em junho de 2008, a morte de 12 bebês na UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia, em apenas um final de semana, gerou grande repercussão no Pará e provocou uma crise na maior maternidade pública do estado. O caso também trouxe à tona o grave problema da superlotação e a necessidade de construção de novos hospitais. Aprovada a Lei 11.705, de 19 de julho de 2008, que trouxe uma nova realidade para o trânsito no Brasil, também chamada de Lei Seca, vem buscar a diminuição de acidentes no trânsito. A Lei Seca tem a conotação de impedimento total de consumo de álcool antes do ato de dirigir e de venda de produtos alcoólicos ao longo das rodovias federais. O Brasil comemora os 20 anos do SUS. Confira a reportagem a seguir. O Sistema Único de Saúde passou por uma análise dos seus 20 anos de funcionamento. Durante a abertura do seminário 20 anos do SUS, realizado na Câmara dos Deputados na última quinta-feira, dia 20, as questões sobre o financiamento, orçamento e gestão do SUS foram os assuntos mais lembrados. O deputado Jofran Frejá lembrou que o objetivo do SUS há 20 anos era a inclusão social e que este objetivo foi atingido. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, presente na abertura do seminário, disse que o SUS vive um momento paradoxal.
Se por um lado os 20 anos marcam uma conquista do sistema, por outro, chega a hora de fazer um balanço do que foi realizado e encarar os desafios. Entre eles, o financiamento e o fortalecimento da atenção básica à saúde. E é claro que nesse momento que nós comemoramos 20 anos do SUS, o momento de comemoração é sempre um momento de nos regozijarmos sobre as conquistas e refletirmos sobre os desafios. A mais crítica, a mais dramática é a questão do financiamento, com certeza. Né? A questão do financiamento nós todos sabemos que apenas com a regulamentação da emenda 29 e uma base de financiamento estruturada nós vamos poder enfrentar essa situação. O outro grande desafio que eu queria frisar é um desafio mais, eu colocaria como no mesmo grau de prioridade do financiamento, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro tem que radicalizar o fortalecimento da atenção primária. Tem que radicalizar o fortalecimento da promoção da saúde. As eleições municipais levaram mais de 128 milhões de brasileiros às urnas para eleger prefeitos e vices dos municípios e 52.137 vereadores para as câmaras municipais. Hoje, Barack Obama é o primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos. Barack Obama venceu as eleições, tanto dos votos populares quanto dos votos do colégio eleitoral, com a maior porcentagem de votos populares para um candidato democrata em quase meio século. A vitória nas eleições foi inédita para um afro-americano. Depois do período de grandes chuvas, Santa Catarina enfrenta a maior enchente dos últimos tempos. As chuvas que caem em Santa Catarina atingem 1,5 milhões de moradores em 60 cidades. Até o momento, 135 pessoas morreram. 2 estão desaparecidas, 9.390 habitantes foram forçados a sair de suas casas e 5.617 estão desabrigados. Santa Catarina decretou estado de calamidade pública e conta com doações vindas de todo o Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha maior popularidade nos recordes de aprovação. Para 70% dos brasileiros, ele está fazendo um governo ótimo ou bom. Para apenas 7%, o petista está fazendo um governo ruim ou péssimo. Obama toma posse e se torna o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Barack Obama se tornou nesta terça-feira o 44º presidente dos Estados Unidos, em uma cerimônia acompanhada por milhões de pessoas em Washington. Queda do PIB é a maior desde 1992. A retração de 0,2% do PIB em 2009, informado hoje pelo IBGE, representa o primeiro resultado negativo de atividade econômica brasileira desde a década de 90. Naquele ano, quando ocorreu o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, o PIB ficou negativo em 0,5%. O avião da Air France, que fazia o voo 447 que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, caiu no Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. A OMS declara pandemia de gripe suína. A Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia global da gripe suína, causada pelo vírus H1N1, em uma reunião de emergência nesta quinta-feira em Genebra. Essa é a primeira pandemia oficial declarada desde 1968. Desde abril, quando foi registrada pela primeira vez no México, a doença já afetou 28.774 pessoas, em 74 países e causou 144 mortes, segundo o último balanço da OMS, divulgado nesta quinta-feira. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já são 52 casos confirmados. Apagão foi maior que imaginado. 18 estados foram afetados entre a noite de ontem, dia 10, e a madrugada de hoje, segundo o Ministério de Minas e Energia. A Polícia Federal executou a Operação Caixa de Pandora, com o cumprimento de mandatos de busca e apreensão na residência oficial do governador José Roberto Arruda, em secretarias do governo e em gabinetes de deputados na Câmara Legislativa. Nos 24 endereços onde foram realizadas as ações de busca e apreensão, foram apreendidos R$700 mil em dinheiro, $30 mil, 5 mil euros, computadores, mídias e documentos. No mesmo dia, o governador exonerou os envolvidos nas investigações, além de ter especulado que o desvio de recursos possa ter vindo desde o governo anterior de Joaquim Roriz. O SBT deseja a todos um feliz ano novo.
E 2010 foi marcado pelo ano das águas, da violência e da corrupção. Também, famílias destroçadas, sobreviventes marcados para sempre. A enxurrada varreu metade de São Luís do Paraitinga, apagando todo o centro histórico. O mar de lama também devastou a Ilha da Madeira, em Portugal. Foi uma imensa onda que veio de repente, causada pelas chuvas nas regiões mais altas. Mesmo pesadelo que isolou mais de 2.000 turistas no Peru. A equipe do Globo Repórter testemunhou a destruição. O cara tá ali no meio. E deixou para trás uma terra devastada. É como se tivesse passado um tsunami. 95 municípios destruídos. 150 mil pessoas expulsas de casa. Muita gente ficou apenas com a roupa do corpo. Tudo. Ainda hoje capaz de chorar. Choramos junto e renascemos na solidariedade que mobilizou o Brasil inteiro em plena Copa do Mundo. Quando eu pisquei o olho, nem conseguia sair do lugar. Só via aquele coisa cair em cima de mim. E o barro me levou tudo, tudinho. O que restou dos carros dá uma noção da força do que veio do alto. Foi mais uma tragédia anunciada. Este aqui é um grande lixão, onde nada, absolutamente nada, poderia ter sido construído. Flagrantes de montanhas desabando na Colômbia e na Itália ilustram bem a nossa fragilidade diante da força da natureza. Madonna Santissima! Guarda come si muove! Na Guatemala, a cratera simplesmente engoliu um prédio de 3 andares. O vulcão Merapi explodiu mais de 500 vezes por dia, depois que uma série de tsunamis devastou a costa oeste da Indonésia. Os refugiados chegavam aos abrigos com uma camada de cinza sobre a pele. No Paquistão, fuga em massa de metade da população. De norte a sul do planeta, quantas cidades destruídas. E o mundo se comoveu com os soterrados debaixo da terra, quantos sobreviventes. Foram mais de 2 meses de agonia. 33 homens soterrados. Em pleno deserto do Chile. O socorro chegaria a 700 metros de profundidade. Veio à tona a torcida mundial. O final feliz. Depois da sucessão de capítulos. E vocês sabem quem eu quero. Eleger a Dilma é uma coisa prioritária na minha marca do governo do Podemos e vamos erradicar a miséria extrema. E agora? Dilma dirá o enredo político? A senhora se considera preparada para governar o Brasil longe do presidente Lula? Suspense na plateia. É alegre fazer campanha no Brasil. O ano eleitoral regeu o coral de promessas. Na ponta da língua, a boca de urna. Gerar mais saúde, educação, projeto, reforma agrária. A prioridade é empurrar esse país para frente. Vote no Tiririca. E a comédia anunciada. Não imaginava. O campeão de votos tirou a máscara. O palhaço Tiririca vai para o Congresso Nacional. Vem aí a estreia ou reestreia das estrelas de 2010. Governadores, deputados, senadores. Foi o ano da ficha limpa. Que sucesso! Milhões de assinaturas aplaudiram a nova lei. Por baixo do pano, folha de pagamento do gabinete. Elas nunca botaram a mão no dinheiro. Mas e o salário de assessora? Ia para quem? O troco da revolta. Manifestantes atiraram moedas na Assembleia Legislativa, Mato Grosso do Sul, cidade de Dourados, até o prefeito na cena pra lá de comprometedora. A prova do crime? Maços de propina. Quantos escândalos nos bastidores.
Assembleia do Paraná. Os diários eram de mentira, nada oficiais. Entrada franca para os laranjas. Estudantes barrados. Câmara do Distrito Federal isolada. Festival de truculência policial. O governador Arruda, ele está preso numa cela especial. Pedir perdão dos meus... O governador era o chefe da quadrilha. Arruda, quem diria, deu azar com o mensalão. Acabou perdendo o posto e o partido. E ela ganhou só elogios. Ninguém nesse país que vai me separar do presidente Lula. E o suspense da plateia. Agradeço muito especialmente e com emoção ao presidente Lula. Ter aprendido com sua imensa sabedoria são coisas que se guardam para a vida toda. Baterei muito a sua porta. E o cartaz do Brasil cheio de prestígio lá fora. Defesa e acusação. 4 mulheres e 3 homens teriam que decidir. O que aconteceu no edifício London, em São Paulo? Ante de Bruno registrou queixa na polícia por ameaça, agressão e sequestro. Meses depois, Elisa Samúdio desapareceu. Marcas de sangue no carro do goleiro. Por que você resolveu se entregar? Prisões, buscas, uma dezena de envolvidos. Depoimentos, contradições e revelações apavorantes. Você não vai apanhar mais, não. Você vai morrer. No jogo de vida e morte, um mandante goleiro e um suspeito de assassinato chamado Bola. Vergonha no país do futebol. Mas o importante é que teve Copa do Mundo da África. Se só pudéssemos dizer 2 palavras para definir essa Copa, diríamos vuvuzela e jabulani. Jamais houve uma Copa com um acessório tão popular. A OMS diz que o ciclo de pandemia da gripe H1N1 chegou ao fim. No Brasil, os números de casos graves e de óbitos entre março e 17 de julho caíram em todas as regiões do país. Até agora, o maior número de hospitalizações aconteceu em março, com 79 registros de casos em hospitais e postos de saúde. A resolução tem 2 objetivos: controlar a venda dos medicamentos e evitar a automedicação, um hábito comum dos brasileiros. A pessoa pode usar medicamentos que são inadequados para ela ou para a doença que ela pensa que está tratando. A medida vale para mais de 90 substâncias antimicrobianas, que abrangem todos os antibióticos com registro no país, incluindo os de uso dermatológico, ginecológico, oftálmico e otorrinolaringológico. A única exceção são os medicamentos que têm uso exclusivo no ambiente hospitalar. A prescrição médica para os antibióticos, que terá validade de 10 dias, deverá a partir de agora ser feita em receituários chamados de controle especial. E nele deve conter nome do paciente completo, do medicamento, posologia, além do nome, registro e o carimbo do profissional de saúde. Nesta farmácia, algumas pessoas ainda estão resistentes à nova determinação da Anvisa. É o que explica esta farmacêutica. Alguns clientes já chegaram pedindo o medicamento, o antibiótico, nós não vendemos porque nós precisamos do receituário e eles não estão aceitando. Tassiane tentou comprar um desses medicamentos. Era da minha avó, então nem consegui comprar. Boa noite. Boa noite. No dia 1º de janeiro de 2011, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, tornou-se a primeira mulher presidente do país, após ser eleita com 46,91% dos votos. Reveja agora alguns momentos marcantes da sua posse. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Muitos da minha geração que tombaram pelo caminho não podem compartilhar a alegria deste momento. Divido com eles esta conquista e rendo-lhes minha homenagem. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher.
Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos. Entre o dia 11 e 12 de janeiro, uma sequência de chuvas fortes atingiu a região serrana do Rio de Janeiro, causando uma grande enxurrada e vários deslizamentos de terra na região. Além das enchentes, registraram deslizamentos de terra, soterramentos de casas e casos de leptospirose. O desastre provocou 905 mortes em 7 cidades, afetando mais de 300 mil pessoas, deixando-as desabrigadas. Além das enchentes, registraram-se deslizamentos de terra, soterramento de casas e casos de leptospirose. O desastre provocou 905 mortes em 7 cidades, afetando mais de 300 mil pessoas, deixando-as desabrigadas. A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro é considerada uma dos 10 maiores deslizamentos do mundo registrado desde 1900. O terremoto de 8,9 graus na escala Richter e o tsunami que abalaram o Japão na madrugada do último dia 11 de março. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, nesta quinta-feira, a união estável entre casais do mesmo sexo, como entidade familiar. Na prática, as regras que valem para relações estáveis entre homens e mulheres serão aplicadas aos casais gays. Com a mudança, o Supremo cria uma precedência que pode ser seguida pelas outras instâncias, da Justiça e pela administração pública. O presidente do Supremo, ministro César Peluso, concluiu a votação pedindo ao Congresso Nacional que regulamentasse as consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal por meio de uma lei. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso de uma vacina para combater o vírus de papilomavírus humano, o HPV, em homens de 9 a 26 anos. Já para mulheres, esse aval existe desde 2006. E foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e norma para a organização da atenção básica, para a estratégia da saúde da família e o programa de agentes comunitários de saúde. O objetivo dessa atenção básica é um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, de diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. O objetivo é desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da coletividade. A 14ª Conferência Nacional de Saúde é o evento sobre saúde mais importante no Brasil e acontecerá em Brasília, Distrito Federal, no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2011. Sob o tema Todos usam o SUS na Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro e com o eixo Acesso ao Acolhimento com Qualidade, um desafio para o SUS, a 14ª Conferência tem por objetivo discutir a Política Nacional de Saúde segundo os princípios da integralidade, da universalidade e da equidade. Agora é proibido fumar em locais parcialmente fechados. Além da proibição de fumar nos locais totalmente fechados em todo o país, agora é lei também que impede o fumo nos locais parcialmente fechados. Os estabelecimentos serão fiscalizados, poderão receber advertência, multas que podem chegar a 1,5 milhão em relação ao descumprimento das normas sanitárias e até mesmo serem interditados e terem sua autorização de funcionamento cancelada. E a lei também vale para áreas comuns de condomínios e clubes. Segundo a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autoriza o Poder Executivo a criar empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, também chamada de EBSER, que tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde,
A IBSER observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. No último dia 16, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Complementar número 141, que regulamenta a 29ª Emenda Constitucional, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. O texto define que deve ser considerado gasto em saúde e fixa os percentuais mínimos de investimento na área pela União, Estados e municípios para o Sistema Único de Saúde. É um passo importante para melhorar os serviços de saúde à população. Dia 12 de abril foi aprovada a permissão de aborto de anencefalo. Após 2 dias de debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que grávidas de feto sem cérebro poderão optar por interromper a gravidez com assistência médica. Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não é crime. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a adoção de cotas raciais para a seleção no ensino superior. O Supremo Tribunal julgou válidas também as cotas sociais para estudantes de escolas públicas. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de julho. O objetivo da conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. A maior festa do esporte vai começar. E para celebrar o início das Olimpíadas, o canal Campeão vai transmitir ao vivo a cerimônia de abertura. Atletas do mundo todo reunidos para dar as boas-vindas aos Jogos de Londres. A portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que visa garantir o direito a um ambiente profissional saudável. O objetivo é reduzir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, por meio de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Suas diretrizes compreendem a atenção integral à saúde, a articulação intra- e intersetorial, a participação popular, o apoio a estudos e a capacitação de recursos humanos. Após quase 4 meses, ontem, dia 16 de setembro, os professores das universidades federais decidiram encerrar a greve nacional. Segundo informou o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior. A greve nacional começou no dia 17 de maio e chegou a ter adesão de 58 das 59 universidades federais. Barack Obama é reeleito presidente dos Estados Unidos, vencendo o republicano Mitt Romney após uma dura e acirrada campanha eleitoral e garantindo mais 4 anos à frente da Casa Branca. Para voltar a ganhar a confiança dos eleitores americanos, Obama precisou superar o momento ruim da economia, as altas taxas de desemprego e até uma inesperada crise internacional já na reta final da disputa. Dos 37 investigados no processo do Mensalão, 25 foram condenados. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quarta-feira, dia 28, a definição das penas para os 25 réus condenados no processo. 13 deles irão para a prisão, incluindo o ex-ministro José Dirceu. Penas superiores a 8 anos deverão ser cumpridas em processo de regime fechado. O segundo ano de governo da presidente Dilma Rousseff termina desafiado por um forte movimento grevista que atingiu as mais diversas categorias do funcionalismo público. A onda de paralisações teve início em 17 de maio, com a adesão dos docentes e técnicos administrativos das universidades e institutos federais de educação superior. Aos poucos, outras categorias se somaram ao movimento por aumentos salariais e reestruturação de carreiras. A estimativa da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal apontou que mais de 300 mil servidores entraram em greve no país.
Hoje o Brasil amanheceu de luto. Um incêndio durante uma festa para universitários na Boate Kiss, em Santa Maria, termina em tragédia nesta madrugada do dia 27. O fogo iniciado perto do palco durante o show da banda Gurizada Fandangueira provocou correria e pânico entre os frequentadores. A única saída disponível não foi suficiente para que todos saíssem a tempo, e mais de 240 pessoas morreram, a maioria delas asfixiadas pela fumaça tóxica. O governo federal lançou, em Brasília, o programa Mais Médicos, que tem o objetivo de aumentar o número de médicos atuantes na rede pública de saúde em regiões carentes e permite a vinda de profissionais estrangeiros ou de brasileiros que se formaram no exterior sem a necessidade de revalidação do diploma. A previsão do Ministério da Saúde é que até dia 18 de setembro, todos os profissionais escolhidos dentro do Mais Médicos estejam atuando no país. O programa é instituído por meio de medida provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff e regulamentado por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação. A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que garante à funcionária gestante a estabilidade no emprego, mesmo se estiver cumprindo aviso prévio. A lei publicada nesta sexta-feira, dia 17 de maio, acrescenta ao artigo 391-A a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que diz: a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória, prevista na linha B do inciso 2, do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. A lei que estabelece prazo de até 60 dias para que pacientes com câncer comecem o tratamento no Sistema Único de Saúde, SUS, começa a valer em todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou detalhes sobre a nova regra e informou que o prazo começa a ser contado a partir da inclusão do laudo que confirmou o diagnóstico no prontuário do paciente. O intervalo de 2 meses é válido para que o paciente passe por cirurgia ou inicie sessões de quimioterapia ou radioterapia. A nova regra tem apenas 3 exceções de casos que não precisam ser tratados dentro desse prazo: câncer de pele, não melanoma, câncer de tireoide que não seja de alto risco e os casos sem indicação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A Copa do Mundo. Um clima de desconfiança toma conta do Brasil. O país que não tem nem hospital direito vai sediar uma Copa do Mundo. Atraso nas obras. Mas de novo, a mesma pergunta. Apenas 7 estão prontas. Problemas de infraestrutura. Oportunismo no dia da abertura da Copa. Fazer greve. Da Copa eu abro mão. Eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. Denúncia de superfaturamento. O atraso nas obras e o aumento dos custos também provocam um incômodo na população. E protestos. O protesto dos trabalhadores sem teto contra a Copa do Mundo bloqueou o entorno de Itaquerão, na zona leste de São Paulo. Não! Vai ter Copa! Interditando a avenida já bem perto do estádio do Corinthians, que fica logo ali. Atira aqui, ó! O governo segue preocupado com os protestos. Uma pergunta fica no ar. O Brasil vai se concentrar na torcida ou nas passeatas? Mas, aos poucos, as cores da seleção ganham as ruas e conquistam o coração dos brasileiros. A torcida finalmente compra a Copa. Mais de 60 mil pessoas estarão lá dentro do estádio, acompanhando e incentivando de perto a seleção. Afinal, as obras foram concluídas a tempo. Os turistas são bem recebidos. I love you, Brasil. Amo o Brasil. São mais de 700 mil estrangeiros. Cada um deles deve deixar no país, em média, R$5.500. E um time de famosos deixa a Copa ainda mais glamurosa. Leonardo DiCaprio fica hospedado em um iate luxuoso. A cantora Shakira e o príncipe Harry também fazem questão de acompanhar os jogos. E até o Rolling Stone Mick Jagger, com fama de pé frio, vem ver a Copa de perto. Tudo fica pronto.
menos a seleção. Esse português que sofre com a derrota do país dele para a Alemanha até parece prever o futuro. No meu entender, vai ser a campeã mundial. Ele só não imagina que os alemães seriam os responsáveis pelo pior vexame da história da seleção brasileira. Uma derrota de 7-1, que até hoje não desce na garganta. A lei seca. Diminui o número de mortos em acidentes de trânsito no Brasil. Em 2014, são 4.000 mortes a menos. O resultado, segundo especialistas, é fruto da lei seca. As operações Lei Seca têm apresentado um resultado significativo. A multa para quem for pego dirigindo depois de beber é de quase R$2.000. O motorista ainda perde a habilitação e pode parar na cadeia. É o que acontece com o cantor Renner, da dupla Rick e Renner. Alcoolizado, ele bate um carro estacionado e ainda tenta fugir. Sai da cadeia depois de pagar uma fiança de R$10.000. O cantor responde à justiça por embriaguez ao volante e tentativa de fuga. O mapa da fome. Uma vitória em 2014. Pela primeira vez, o Brasil sai do mapa mundial da fome. O país diminui o número de desnutridos em 80% e cumpre a meta fixada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. 36 milhões de brasileiros saíram da miséria desde 2003 e hoje sabem que a próxima refeição está garantida. Mesmo assim, as regiões carentes do Brasil ainda escondem 3,5 milhões de bocas famintas. Quando elas voltam para casa com fome, ela fica sem comer. como é que fica o coração de mãe nessa hora? A crise da água. Conflito nas ruas de Itu, no interior de São Paulo. População revoltada. Uma situação difícil de acreditar. A que ponto chegou o desespero com a falta de água? Torneiras fechadas. Eu abro toda a torneira e não desce nenhuma gota. Rios secos. Lavouras perdidas. As sementes de quiabo que foram plantadas aqui não resistiram à seca. Eu nunca vi na minha vida. Tá difícil chover, hein? Num período de menos chuva, por outro lado, muito aquecimento acima do normal. A água sumiu em várias regiões do Brasil. A água chegava até lá em cima, 30 metros de altura. A situação é grave. Ebola, o vírus do medo. O mundo em alerta. O contágio é rápido e a morte instantânea. O vírus que provoca a epidemia do Ebola surge no oeste da África. E pode ter começado com o contato de uma única pessoa com um morcego portador da doença. Países do oeste da África lutam contra a pior epidemia de ebola da história. Rapidamente o vírus sai de regiões remotas da África e chega a grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. Já são mais de 6.500 mortos. Um remédio experimental consegue salvar contaminados. Mas a OMS já avisou, o estoque das drogas em testes é insuficiente. O mundo entra em 2015 com a difícil tarefa de vencer a guerra contra esse vírus mortal. O Hospital do Descaso. Cenas de descaso na saúde pública. O rapaz acabou de ter um infarto no ônibus em frente ao Hospital do Coração e o pessoal diz que não podem fazer nada. Este homem que agoniza é o fotógrafo Luiz Cláudio Marigo, de 63 anos. Ele sofre um infarto dentro de um ônibus do Rio de Janeiro. O motorista para na porta do Instituto Nacional de Cardiologia e pede ajuda. Mas Luiz não é socorrido. Todo mundo, assim, querendo ajudar, correndo, chamando, acionando os médicos e nada fizeram. Todo momento fui parado ali, nenhum médico do instituto desceu para ver o que estava acontecendo. O SAMU, Serviço Médico de Emergência, é chamado. Depois de 13 minutos preciosos de espera, a ambulância chega. Luiz foi então atendido, mas já é tarde.
Foi sob um sol forte, num calor de 30 graus, que Dilma Rousseff entrou no Rolls-Royce presidencial pela segunda vez. O desfile em carro aberto partiu da Catedral de Brasília, escoltado por motociclistas e pela cavalaria do Batalhão da Guarda Presidencial. Dilma estava acompanhada da filha, Paula, assim como em 2010. Centenas de pessoas saudaram a presidente reeleita. No dia 5 de agosto de 2015, foi sancionada a Portaria número 1130, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Foi garantido às crianças o direito à vida e à saúde, a prioridade absoluta da criança, ao acesso universal à saúde, a integralidade do cuidado e a equidade em saúde. O Ministério da Saúde declarou em 11 de novembro estado de emergência em saúde pública, devido ao aumento de casos de microcefalia. Dengue, chikungunya e zika. A microcefalia que deixou o país em estado de emergência está ligada ao vírus Zika. Quantas crianças nascidas com cérebro menor? Agora o Ministério esclarece que a infecção pelo Zika também pode provocar a síndrome de Guillain-Barré. E os cientistas ainda investigam. Por quê? O pedido de impeachment contra a presidente Dilma, entregue pelos deputados da oposição em outubro, à presidência da Câmara foi aceito pelo então deputado, atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. As informações preliminares são de que uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas, mas ainda não existe um levantamento de quantas estariam desaparecidas. Do alto é possível ver o tamanho da área atingida. Lama e mais lama onde antes havia mata e um vilarejo com cerca de 200 casas. Muitas foram totalmente encobertas. Este carro foi parar em cima de uma delas e ficou pendurado sobre as paredes. Vários outros foram arrastados. O distrito de Bento Rodrigues, a 25 quilômetros de Mariana, região central de Minas Gerais, tem 600 moradores. Só a parte mais alta não foi soterrada. O vilarejo fica nesta área montanhosa, próxima a várias barragens de rejeitos. A que se rompeu é a barragem de Fundão, da mineradora Samarco. Na hora do rompimento, pelo menos 50 trabalhadores estavam na barragem, segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Mineração. Este caminhão ficou tombado depois do deslizamento de terra no local. Horas depois, uma forte correnteza de lama ainda descia a montanha. Em nota, a mineradora Samarco declarou que ainda não é possível saber as causas e a extensão do acidente, e que está priorizando o atendimento às vítimas e a recuperação dos danos ambientais. A Defesa Civil de Mariana alerta para o risco de novos deslizamentos de terra no local. Mais de 200 pessoas da Guarda Municipal, dos Bombeiros, das Polícias Civil e Militar, da Defesa Civil e da mineradora trabalham em busca dos soterrados. A Secretaria não informou se a mineradora tinha licença ambiental para funcionar. O palco já aparece
O relógio digital, o grande relógio. Olha aí, contagem. E foi aprovado pelo Senado nesta terça, dia 22 de março de 2016, o projeto que autoriza pacientes com câncer a usarem fosfoetanolamina sintética antes de seu registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, além de autorizar sua produção, importação, prescrição e posse. Confira a reportagem a seguir. I have cancer. Para pacientes e seus familiares, é uma esperança de cura. Para a Anvisa e associações médicas, um possível perigo. Por lei, a pílula do câncer pode ser produzida, importada, comercializada e utilizada, mas há muitas divergências sobre sua eficácia. Cientificamente conhecida como fosfoetanolamina sintética, a pílula é produzida e distribuída informalmente desde 1990 pelo laboratório do Instituto de Química da USP de São Carlos. Centenas de pacientes que tomaram o medicamento relatam que tiveram melhoras no estado de saúde. Os primeiros estudos clínicos, no entanto, só começaram a ser feitos recentemente. Para os médicos, sem esses estudos, não é possível verificar a eficácia e, muito menos, as reações adversas que ela pode causar. A Anvisa, responsável pela regulação de medicamentos, criticou a liberação. Para a agência, a lei é incoerente e não determina com clareza o modo de produção e distribuição da pílula. Pela primeira vez na história, o Brasil foi sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, um evento que era para entrar na história pelo fato inédito e pelo esporte, chama a atenção pelos gastos relacionados aos Jogos. Somando 39,7 bilhões até o momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro alega que a maior parte desses gastos foi bancada pela iniciativa privada, 58%, cabendo ao poder público o restante da conta, de 42%. E a educação vai como? E a saúde? E a segurança, ok? Mas foi na hora da raiva. Boa noite. Boa noite. 61 senadores votam sim ao impeachment. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. A primeira votação condena Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Na segunda, o número de votos evita que os direitos políticos dela sejam suspensos. A ex-presidente se diz vítima de um golpe e anuncia a oposição enérgica ao governo. E numa sessão conjunta no Congresso, Michel Temer faz o juramento para tomar posse como presidente da República. Veja também, a indústria volta a crescer depois de 5 trimestres. Mas a economia brasileira como um todo volta a encolher. E os nossos atletas paralímpicos começam a chegar ao Rio de Janeiro. Quarta-feira, 31 de agosto. O Jornal Nacional está começando agora. O Senado Federal aprovou hoje o impeachment de Dilma Rousseff e Michel Temer já tomou posse como presidente do Brasil. A sessão de julgamento durou 6 dias e a última etapa começou com uma discussão. Aliados de Dilma queriam e conseguiram que a decisão fosse tomada em 2 votações. Por ordem do juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal prendeu hoje em Brasília o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Eduardo Cunha foi preso nesse prédio por volta de 12h30 e 1h da tarde. Ele estava ali, no apartamento funcional da Câmara, que já deveria ter devolvido no 2º andar. A esposa, Cláudia Cruz, estava chorando, segundo os investigadores, e um advogado dele também estava aqui.
Cunha parecia indignado, mas não resistiu à prisão. Inclusive, já estava com a mala pronta. Pela manhã, agentes foram à casa de Cunha no Rio, mas ele não estava. A polícia ligou para ele, que confirmou estar em Brasília. Cunha perguntou se era uma busca na casa dele ou se era prisão. A polícia não disse nada, apenas que queria encontrá-lo pessoalmente. Policiais seguiram então para o apartamento em Brasília, onde ele foi preso. Sem algemas, Cunha foi levado para o aeroporto e passou por uma revista. Exatamente às 3 horas da tarde, Eduardo Cunha, escoltado por agentes, foi levado para um avião da Polícia Federal. Foi o começo da viagem até Curitiba, onde ele deve permanecer preso preventivamente à disposição da Justiça. Cresce o número de escolas ocupadas no país por estudantes secundaristas contra a reforma no ensino médio e contra a PEC 241, que prevê cortes em recursos para a educação. De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, já são 330 escolas ocupadas. Os estudantes estão chamando esse movimento de Primavera Secundarista. Contrariando pesquisas e projeções, Donald Trump é eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, derrotando Hillary Clinton com uma diferença de 994.731 votos. Resta aguardar o quanto isso influenciará no Brasil e no mundo. Operação Lava Jato. O empreiteiro Marcelo Odebrecht assinou hoje a delação premiada. Ele foi um dos últimos dos 77 executivos da construtora a oficializar o acordo com a Justiça, que promete entregar 200 políticos. Os procuradores chegaram à sede da Polícia Federal em Curitiba com o termo de delação premiada esta tarde. Encontraram Marcelo Odebrecht em uma sala reservada e ele finalmente assinou o acordo que deve abalar as estruturas da política brasileira. Com tudo assinado, a expectativa é que Marcelo Odebrecht comece a falar já na semana que vem. Os depoimentos serão tomados aqui na sede da Polícia Federal. Tudo será gravado e o empreiteiro terá que provar o que disser. Depois disso, os depoimentos serão encaminhados para o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se valida ou não a delação. Marcelo foi preso em junho de 2015. Segundo os investigadores, ele mandou pagar 231 milhões de reais em propina a funcionários da Petrobras. Foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Agora, com o acordo, ficará 2 anos e meio em regime fechado. E como já cumpriu boa parte dessa pena, deve ir para casa já no fim do ano que vem. O pai de Marcelo, Emílio Odebrecht, assinou um acordo de delação premiada ontem em Brasília. A construtora fechou também um acordo de leniência, que é a colaboração da empresa com a Justiça, e vai pagar multa de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Fale um pouco a respeito disso. Isso foi segredo até o momento. Aproximadamente às 2 da tarde. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Em seguida, como se tivessem voltado. A notícia não é nada animadora. O Brasil acorda em luto hoje. Na madrugada desta terça-feira, o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu a poucos quilômetros da cidade colombiana, com o seguinte balanço: 6 feridos e 71 mortos.
E nós voltamos ao plenário do Senado para falar com a Flávia Alvarenga, porque terminou agora a votação da PEC do teto dos gastos, né, Flávia? Qual foi o resultado? Oi, Sandra. A PEC do teto dos gastos foi aprovada. A votação acabou agora há pouco e por 53 votos a proposta foi aprovada. Foram 53 votos a favor, 16 não, nenhuma abstenção e o presidente do Senado, Renan Calheiros, também votou. Aparece ali o voto dele, um voto. Mas depois dessa votação que foi do texto base, ainda vai ser necessária uma votação dos destaques. Existem 2 destaques a esta proposta de emenda à Constituição. Uma vez aprovada, essa PEC, ela não precisa ser sancionada pelo presidente da República. Ela já vai ser promulgada. A sessão para fazer essa promulgação está marcada para a próxima quinta-feira, conforme anunciou o presidente do Senado, Renan Calheiros. Portanto, PEC do teto dos gastos aprovada em segundo turno. Sandra. Ok, Flávia Alvarenga, muito obrigada pelas suas informações. E a recessão econômica iniciada em 2014 chega ao seu fim, com 11 trimestres de duração e não apenas a mais longa, juntamente com a crise de 1989 e 1992, como também a mais intensa. A atividade econômica encolheu 8,6% no período do segundo trimestre de 2014 ao último de 2016. Boa noite. Na tarde de hoje, relator da Lava Jato no STF, Teori Zavascki, morreu aos 68 anos após queda de avião em Paraty. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, morreu na tarde desta quinta-feira, aos 68 anos, após a queda de um avião em Paraty, no litoral do sul do Rio de Janeiro. A morte de Teori foi confirmada pelo filho do magistrado Francisco Zavascki em uma rede social às 18 horas e 5 minutos. Donald Trump toma posse como o 45º presidente dos Estados Unidos. O povo vai governar essa nação novamente. Foi o que prometeu o presidente em sua posse, que ocorreu nesta sexta-feira, na presença de 4 ex-presidentes, um deles de seu partido. O discurso repetiu o tom agressivo na campanha, com críticas aos políticos. A posse foi assistida por milhares de apoiadores, mas a capital americana também teve protestos. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva morreu nesta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A mulher do ex-presidente Lula tinha 66 anos. A dona Marisa estava internada desde o dia 24 de janeiro, após ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. O óbito foi constatado às 18 horas e 57 minutos, segundo o boletim médico. Lula e sua família autorizaram a doação dos órgãos. Também nas redes sociais, Lula lembrou com o carinho da esposa. A ex-primeira-dama costurou a primeira bandeira do PT, começou a trabalhar aos 9 anos e organizou a resistência das mulheres durante as grandes greves do ABC. A Operação Carne Fraca, deflagrada no último dia 17, que desvendou um esquema corrupto entre fiscais e frigoríficos para burlar os devidos controles sanitários, já é considerada a de maior envergadura da Polícia Federal. A Operação Carne Fraca apura envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento em um esquema de liberação de licença e fiscalização irregular de frigoríficos. A investigação da PF indica que era usado produtos químicos para maquiar carne vencida e água era injetada nos produtos para aumentar o peso. A carne irregulares era vendida no Brasil e no exterior. Há também casos de papelão em lotes de frango e carne de cabeça de porco em linguiça. Os crimes cometidos por tais organizações atingem diretamente a saúde pública, pela omissão daqueles que deveriam fiscalizar e pelos interesses escusos de empresários que comercializam produtos alimentícios em desacordo com as normas, colocando em risco a saúde dos consumidores, buscando apenas aumentar os seus lucros. O dia de hoje foi marcado com um avanço na saúde. O atendimento especializado para mulheres vítimas de violência doméstica e sexual no Sistema Único de Saúde agora será garantido por lei. Foi sancionada nesta quinta-feira e publicada nesta sexta-feira no Diário da União, a Lei 13.427 de 2017, que garante, entre outros direitos, o acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, se for o caso. As novas regras valem já a partir desta sexta-feira. A lei tem origem no projeto de lei do Senado 295 de 2013, apresentado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, ao final dos seus trabalhos, em 2013. O projeto original previa atendimento especial a vítimas de violência doméstica, mas a emenda aprovada pelos deputados e confirmada pelos senadores estendeu a proteção às vítimas de violência sexual. O Ministério da Educação, MEC, apresentou nesta terça-feira a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, do ensino médio,
O documento será responsável por dar as diretrizes da parte comum dos currículos de todo o país, correspondendo a 60% da carga horária da etapa. O texto traz uma estrutura diferente, com a separação do ensino por áreas, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, e apenas português e matemática como componentes curriculares, disciplinas. A BNCC foi entregue pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação, CNE, que ficará responsável por realizar audiências públicas e fazer contribuições ao documento. Segundo o jornal O Globo, os irmãos Joesley e Wesley Batista e outras 5 pessoas estão tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público e apresentaram várias gravações aos procuradores. Numa conversa gravada, o presidente Michel Temer indica para Joesley o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver no governo um assunto da empresa JIF. Ainda segundo o jornal, em um vídeo feito logo depois, o deputado aparece recebendo uma mala com R$500 mil enviados pelo empresário. Nesse vídeo, de acordo com a reportagem de O Globo, Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Nessa conversa, segundo o jornal, diante da informação, Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso. Postos de saúde de todo o país já iniciaram a vacinação contra o HPV, também em meninos entre 12 e 13 anos. O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. A faixa etária será ampliada gradativamente até 2020, quando serão incluídos os meninos com 9 até 13 anos. A expectativa é que mais de 3,6 milhões de meninos sejam imunizados em 2017. Em Poços, o número estimado, segundo a técnica do setor de imunização, é de 2.400 meninos. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 11, o texto da reforma trabalhista. A reforma muda a lei trabalhista brasileira e traz novas definições sobre férias, jornada de trabalho e outras questões. O texto foi sancionado nesta quinta-feira, dia 13, pelo presidente Michel Temer. As novas regras entram em vigor daqui a 4 meses, conforme previsto na nova legislação. Novas diretrizes da atenção básica no SUS entram em vigor. A estrutura de equipes de gestão de recursos irão mudar. O governo federal aprovou regras que flexibilizam a organização da atenção básica, a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Publicadas no Diário Oficial nesta sexta-feira, dia 22, as medidas incluem mudanças na administração dos recursos na esfera municipal e na maneira como as equipes de agentes de saúde irão atuar. As mudanças no Plano Nacional de Atenção Básica, PNAB, estabelecem que os municípios têm autonomia para direcionamento dos recursos federais que recebem. Isso significa que parte das verbas destinadas ao Programa como Estratégia de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde possam ser destinadas a outras iniciativas. Com quase 800 casos, febre amarela pode voltar a assustar a população. Este ano ficará marcado na memória de muita gente devido à febre amarela. Entre dezembro do ano passado e junho de 2017, foram confirmados 777 casos e 261 óbitos, o que representou a maior transmissão do vírus nas últimas décadas. Os casos confirmados são de febre amarela silvestre, que é transmitida através da picada de um mosquito comum em áreas de mata e vegetação à beira dos rios. Já a proliferação urbana da doença tem como vetor Aedes aegypti. Não há registro desse tipo de transmissão no Brasil desde 1942. Perspectiva para 2018 na saúde pública e no SUS. Vamos agora falar com a nossa correspondente em Brasília, Wendy. Em análises elaboradas para o Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, os pesquisadores destacaram medidas como a revisão da PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, mudanças na Política Nacional de Saúde Mental, alterações nos blocos de financiamento do SUS e a aprovação da Emenda Constitucional 95, a PEC 241, que impõe um teto de gastos públicos por 20 anos, com os principais ataques e retrocessos sofridos em 2017, que certamente vão causar impactos negativos sobre a saúde da população.
é necessário denunciar, resistir e se manter mobilizado na defesa do direito à saúde. 30 anos de SUS. Reflexões essenciais. A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos, e possibilitando acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, vamos conversar com a nossa repórter Wendy, que está no Rio de Janeiro, para saber mais sobre isso. O Temer decretou nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, por conta da crise de segurança pública pela qual passa o Estado. A intervenção federal é um procedimento regulado pelos artigos 34 e 36 do capítulo 4 da Constituição. Você tem imagens do helicóptero que conduz o ex-presidente Lula à Polícia Federal em Curitiba. O helicóptero acaba de pousar, né? Chico, e por isso mesmo nós vamos chamar agora a repórter Malu Maza, que está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Malu. Nesse momento, o helicóptero acaba de pousar aqui no heliponto, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Um percurso rápido que esse helicóptero fez do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, chegando agora, neste momento, aqui a Superintendência da Polícia Federal com o ex-presidente Lula. O ex-presidente chegou por volta das 10 horas aqui a Curitiba, de avião, pegou esse helicóptero e nesse momento você vê aí ao vivo a chegada ao heliponto aqui na Polícia Federal. Segundo informações da PF, o ex-presidente está acompanhado aqui de 2 advogados. Ele está sendo recebido também pelos delegados aqui da Polícia Federal. E ele deve ficar numa sala especial no último andar aqui da sede da Polícia Federal. Ele já sai do heliponto, faz um percurso a pé, desce a escada e já está no último andar. Ele já saiu e já vai conversar com os advogados, teve essa autorização, segundo a Polícia Federal, para conversar com os advogados e em seguida deve ser levado para essa sala especial, a sala onde ele deve começar a cumprir essa pena de 12 anos e 1 mês. É uma sala a que ele tem direito pelo cargo que ele ocupou. Greve dos caminhoneiros. Vamos conferir o que aconteceu durante essa greve com a nossa repórter Wendy. Bom dia. A greve iniciou em 21 de maio de 2018. Os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, realizados pela estatal Petrobras com frequência diária, pelo fim da cobrança do pedágio por eixo suspenso e pelo fim do PIS/COFINS sobre o diesel. A paralisação e os bloqueios das rodovias em 24 estados e no Distrito Federal causaram a indisponibilidade de alimentos e remédios ao redor do país, falta de gasolina nos postos e preços absurdos para todo tipo de produtos. Aulas foram suspensas, a frota de ônibus foi reduzida, voos foram cancelados em várias cidades, enormes quantidades de alimentos foram desperdiçados e há a possibilidade de que 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos tenham morrido por falta de ração. Desde o início da greve, as ações da Petrobras caíram 34%, diante da redução do preço do diesel decorrente de negociações. No dia 25 de maio, o governo anunciou o uso das Forças Armadas para desobstruir as rodovias. Em 31 de maio, as rodovias amanheceram com quase todos os bloqueios desfeitos. Em 1º de junho, a greve é encerrada e o presidente da Petrobras pede demissão. No dia seguinte, Ivan Monteiro foi anunciado como novo presidente da Petrobras. A cerimônia começou com a apresentação do cantor Robbie Williams. Logo depois, uma soprano cantou em cima de uma representação de um pássaro de fogo. Na sequência, 32 casais, representando os 32 países que disputam a competição, tomaram conta do gramado. O Brasil marcou presença. O ex-jogador Ronaldo, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, foi uma das atrações. Ronaldo jogou bola com a criançada e com o mascote da competição. No encerramento, o presidente Vladimir Putin fez um discurso exaltando a primeira Copa sediada no país e toda a preparação que foi feita para receber o torneio. A mortalidade
mortalidade infantil no Brasil volta a crescer após 26 anos. Pela primeira vez desde 1990, o Brasil apresentou alta na taxa de mortalidade infantil. O aumento é o efeito decorrente dos gastos públicos e sociais. Esse é um reflexo do ajuste fiscal de Michel Temer. Depois de mais de uma década com quedas consecutivas, a taxa de mortalidade infantil subiu 11% em 2016, em comparação com o ano anterior. Tais mortes estão relacionadas com cuidado no pré-natal, com a gestante e o bebê após o nascimento. E para piorar a situação, a vacinação diminui, novos surtos ameaçam o Brasil. No começo deste inverno, o conjunto de estatísticas do Ministério da Saúde veio ao público para causar estrondo. Os números indicavam uma queda abrupta na vacinação contra doenças como poliomielite, sarampo, coqueluche e difteria. Depois de um esforço de décadas para erradicar ou controlar essas e outras enfermidades graves, com investimentos pesados e amplas campanhas de vacinação e mobilização popular, o Brasil via-se diante. Depois de um esforço de décadas para erradicar ou controlar essas doenças e outras enfermidades graves, com investimentos pesados e amplas campanhas de mobilização popular, o Brasil via-se diante de mais um fracasso. Uns atribuíram a culpa ao sucateamento do sistema de saúde pelo governo Michel Temer. Outros citaram a influência de mobilização e antivacina, que estaria circulando pelas redes sociais. Violência obstétrica é comum no Brasil. No Brasil, são os médicos que, muitas vezes, figuram como personagens principais no momento do parto, impondo à gestante uma cesárea desnecessária, mesmo nos casos em que a mãe deseja um parto normal. A enfermeira obstetra, Adriana Lima de Mello, afirma que a violência começa no momento em que o profissional se coloca acima do paciente. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda uma taxa de até 15% de nascimentos por cesarianas, no Brasil, o percentual é de 52%, contra apenas 48% de partos normais. Nos hospitais particulares, estima-se que o número de cesarianas suba para 80%. Além disso, a violência obstétrica pode ser negar à gestante uma acompanhante durante o trabalho de parto, toques excessivos de exames no pré-natal, agressões físicas e verbais durante o parto e práticas desnecessárias como limpeza intestinal e depilação pré-parto. Eleições 2018. A eleição presidencial de 2018 terá o maior número de candidatos desde a disputa de 1989. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e, a menos de um mês das eleições, o partido decidiu substituí-lo pelo vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Serão 13 candidatos ao todo. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. E lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande.